antes de falar. Ah, Você estava no aquecimento do Estou já esse já ano. tava, é O verdade. último que eu vi foi aquele da Paloma, que eu não lembro, ainda foi ruim. Sim, Ah, isso eu não vou falar não ruim. pode. Só eu gostei daquele livro. Eu gostei também. Mas Não, vamos não lá. foi ruim, mas não foi o que eu estava esperando, né? Sim, Esse aqui era o que estava Como- esperando. Esse, Ainda não, né? ainda não. Mas tá mais, né? Porque aquele. Não, porque aquele era, sei lá, era triste, era verdade ainda, que era pior. Não era uma história, não era um, não é. né, Mas é legal ter lido aquele, eu vou te falar para ler esse. Eu acho que É, É o que porque foi mais o primeiro. Eu nunca é, tinha lido nada, então eu estava na expectativa de ler Karamazov, sabe? Aí eu li aquele negócio, aí é isso. não, né? Não foi o que me prometeram. sim. O que nos Eu li a prometem, biografia do cara esperando ler, entendeu? os livros que eu acho do Dostoiévski que são mais aquilo que a gente pensa dele, é Irmãos Karamazov, Crime e Castigo e O Homem de Subsolo, aquele pequenininho, sabe? Uhum. Os Aí idiotas. aquilo tu acha que tu tá lendo ele como tu esperava que ele fosse, sabe? Só que é muito mais, sabe? Daí tu vai pegar os outros, esses Noites Brancas, também é Foi o pequenininho, é outro que eu super li, tá? bonitinho. Eu comecei errado. Não. Mas os Não, que mas são a cara dele, eu acho que é esse daqui. E acho esse também. Porque tem toda essa coisa aí, psicológica, não sei o que, sabe? Vou guardar minha aqui, opinião mas para eu o já tinha vídeo. visto antes eu já tinha visto que demorava a engatar, vou falar também. Então Bom, vamos lá, Malu, porque abre senão a aí. voz vai esse vídeo. Tá. É de noite ou de. Ah, boa tarde, boa noite. É sempre. Não, É à noite. é É só Boa sempre, chega. né? tarde. É. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos começar com Os Demônios, que é o nosso calhamaço do segundo semestre de 2025 das primas da Bright Strass. Caso vocês não nos conheçam ainda, eu sou a Malu. Se apresenta, Tati. Eu sou a Depois, Tati. Eu sou a Nani. vocês viram como a gente ensaia bem, né? Só que não. Então, galera, é isso aí. Vamos falar hoje sobre o capítulo 1, item 1, 2 e 3. Né? Nós vamos ter aqui uma introdução à vida de um dos personagens principais do livro. Né? A gente vai ter que é o Stefan Trofimovich Verkovensky. Assim, ó, o capítulo sobre os nomes dos personagens dos livros russos, gente, vários vídeos já exploraram isso, sabe? Eu Então, vou começar com uma sugestão de uhum, vamos dar. Que não basta ter o nome, né? Eles têm 5 apelidos, então a gente vai dar um sexto que dê para pronunciar, porque eu já estou inventando os meus mentalmente. Não sei se vocês fazem isso. Eu faço. sim, eu acho que é uma solução ótima. Sim. A gente pode chamar o Stefan Trofimovich blá, 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 de Stefan, né? É, na minha cabeça ele tá como Stepan, que é do jeito que a gente lê como tá escrito, entendeu? Não sei nem qual é o nome dele, mas é assim que eu tô lendo como tá escrito. E aqueles que já Stepan, tem. Não é assim que tá escrito? Não é? O começo, É. deixa eu ver. E aí, É que eu peguei uma lista aqui e a minha lista tá diferente, eu acho, dos personagens, tá? Da 34 está Porque Stefan. vocês não me ajudam, né? Olha só, vocês me mandam uma lista que tá. Olha o tamanho dos nomezinhos, fui eu que mandei para você. Mas Essa tá. lista é boa, que tá? Aí eu peguei uma outra lista que tinha na internet que tá um pouquinho maior, ó. Daí tá ali, ó, Stepan. Mas vamos botar alguém. Stepan, que daí a gente sabe que todo mundo tá falando da mesma pessoa. Não, mas a gente pode Ó, mudar. É que antes. assim, na minha cabeça já tá meio assim. Eu leio, eu pego como tá escrito, daí eu leio do jeito que a minha cabeça consegue. Tá ótimo, tá Na ótimo. história, só lembrar para quem ainda não começou a ler, a gente vai fazer vídeos quinzenais, não dá tempo ainda de tirar o atraso. A primeira meta é grande, mas as outras são umas 70 páginas por quinzena. A Tati está mostrando aí, ó, no nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui na descrição. Tem esse marcadorzinho com as metas e as datas que vão sair os vídeos.
E tem um grupinho de gente que está relendo, então tem bastante gente ajudando, porque daqui a pouco a gente vai dar o relato sobre as primeiras impressões aqui. Sim. E desculpa que minha voz está falando, ela vai durar meio vídeo. Bom, Gente, Malu, eu não sei se a gente já dá algumas primeiras impressões, mas eu acho que toda a dificuldade inicial de ler Dostoiévski e qualquer outro russo são, primeiro, a gente já falou os nomes, né? Porque a gente demora um tempo de se acostumar. E, além de tudo, todos os nomes têm outros nomes. Tem o nome oficial, tem o nome apelido, tem A aqui. família, o apelido. Exato. Então aí. O apelido. Isso. Então a gente demora eu acho que demora um bom tempo. Eu aqui até a primeira parte, o primeiro capítulo que a gente leu da primeira parte foi só para tentar conhecer e mesmo assim durante o resto da leitura eu tive que ainda recorrer, falar quem é mesmo esse cara, porque pode ser que ele tocou em alguns nomes no primeiro e depois ele só retomou ali no terceiro capítulo. Então aí para mim também ficou, eu tinha que lembrar de quem que era que ele tinha falado. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que acontece, e acontece com os russos, e daí a gente não tem como fugir muito, mas eu creio que o Dostoiévski até que dá uma amenizada depois, porque a gente consegue acompanhar, né? Não sei se vocês, mas assim, essa dificuldade vai amenizando ao longo da história. Eu acho que sim, acho que a gente vai, mas eu acho bom sempre ter o Sim. papelzinho com o nome deles. Sim, com certeza. Porque assim, no mundo ideal, eu tô lendo numa mesa, com o livro, os papeizinhos, o caderninho, as canetas combinando, né? Não é o que acontece, mas a gente... os post-it combinando, etc. Sim. No mundo Então, verdadeiro, é tudo riscado a lápis e tudo riscado com a primeira caneta que eu achar. Com a caneca? Nem aí, né? A minha primeira impressão foi, parte foi isso, até que eu, acho que a Dani, mais alguém comentou no grupo, e a Tati, não é livro para ler de noite. Então, assim, eu tenho poucos momentos no mundo ideal para ler assim, e esse, pelo menos o início, eu achei que é um livro de ler assim. E meu outro pitaco aqui é que, como eu sou burra, não, Bah, como tu eu tá tenho. proibido. Olha, tu tá proibida de falar isso. Tá Sim. proibido. Não, vamos Nunca lá. quero. Eu não sou grande apreciadora da história em geral. História Uhum. nenhuma, do mundial. E Rússia é muito difícil alguém conhecer, né? É mais lendo que a gente, né, o pessoal da literatura mesmo que se interessa, que vai, né? A gente não é apresentado na escola, na minha escola, pelo menos não foi. E no começo é bom e é ruim, assim, tem muita nota, e essas notas me atrapalham muito, que toda hora eu vou lá consultar e quebra o raciocínio, sabe? Sim, sim. Explicar aqui, tema de não sei quem, conjunto da cidade de sei lá o quê, de sei lá onde, de a nota desse tamanho também. Sim. Isso me quebrou muito no começo, porque o Dostoi ele vai te apresentando os personagens, mas não é aquela apresentação, né? Ele te joga ali, começa a contar um monte de coisa e você que vai correndo atrás, né? Ah, o governador fulano, aí depois chama de governadora, depois chama do sobrenome, depois chama do sei lá, nome de família, o apelido. Não é uma coisa assim, né, bem estruturadinha. Esse começo, acho que a parte um com certeza, mas eu acho que. Não, foi a parte um mesmo, igual a Tati falou. Quando começou a segunda parte, que já começa a historinha da Bárbara, que é a Bárbara, para mim. A Bárbara, Da já vou anotar. Bárbara, do Estevão, já começa a. Tem uns que eu ainda não sei, mas assim, ainda não são tão relevantes, né? Já começa a se situar um pouco melhor. O começo eu acho até que em algum momento eu vou voltar e ler e reler para ver se alguma coisa que eu estava assim, lendo palavras, sabe? Lendo. Falei, vou ler Sim. até uma hora que vai. Sim. Eu acho que esse tipo de livro é bom e um pouco preparado. Eu acho que não tem que dar bola para spoiler, sabe? Porque é um livro que ele eu acho que ele ganha até sabendo um pouco sobre o que era, o que é que aconteceu. Até não digo spoiler, tá? Mas assim, tu saber o que significava esse pensamento naquela época, sabe? Tipo, eu acho que isso te situa bem, te situa bem. Acho que a introdução eu li a introdução dos demônios, eu estou lendo nessa edição, mas eu tenho baixado no Kindle Martin Claret, a introdução é muito boa para te situar, né?
eu li esse livro no colégio, mas foi assim, ó, não foi assim, leitura obrigatória, nada disso. Eu acabei chegando em Dostoiévski, e foi o primeiro livro que eu li dele, porque o professor de filosofia, durante um ano, o nosso livro principal de estudo era O Estrangeiro. Durante todo aquele ano era O Estrangeiro, e aí a gente leu Sartre, leu todas as coisas assim que tinham a ver com aquilo, sabe? Que tinha a ver com aquele tipo de filosofia, com existencialismo, e com que o professor achava que tinha, né? Que ele construiu era um pensamento lógico bem legal. No primeiro ano a gente tinha lógica formal com esse mesmo cara, que era um malucão, assim, e daí no segundo ano era o Estrangeiro. E aí no final, depois, o final era a gente fazer um paper. A primeira vez que eu fiz um trabalho, e o cara falou o seguinte, quando a gente escolhia o tema, né, ele indicava uma biografia, uma bibliografia. Aí ele me indicou os demônios, e eu fui atrás num sebo, num monte de... até conseguir o tal. Ele disse, é claro, ele me deu a indicação do sebo tal. O pai achou o máximo que eu ia ler o Dostoiévski, se puxou para me ajudar a comprar. Não foi barato. Aquela edição assustadora? Era Os Possessos, aquela edição assustadora, que a primeira coisa que o cara dessa introdução fala tá errado. Mas, por um lado, assim, eu acho que sim, certo ali, o cara mostra direitinho, demônio. Mas eles também falam de seres zen, que eu acho que possessos vem daí, assim, a pessoa tá possessa, ela tá com o capeta no corpo, né? Sim. Mas eu gostei, na época, achei o máximo, né? Achei o máximo, porque eu sou Dostoiévski, porque eu tava fazendo um calhamaço, tudo. E naquela época eu achava que eu era a intelectual do Brasil, sabe? Eu era assim, uau, super intelectual, assim, que sabia muito. E era, né? Adolescente lendo os Possessos. Só pode, né? Agora eu li as primeiras, o primeiro parágrafo, eu já vi que eu era uma baita numa... porque eu não entendi nada. Então, se eu achei que entendia, eu estava muito, muito maluca, sabe? E eu não usava drogas, juro. Era tudo isso com Coca-Cola, e nem era Coca Zero, acho, né? Eu vou falar assim uma coisa que eu gosto. É claro, o Dostoiévski é conhecido por um autor que tem uma profundidade grande, né, em termos psicológicos. Freud bebeu muito dos livros para depois desenvolver todas as suas muito da sua teoria e tal. E eu acho, mas o que eu acho mais legal é que o livro não é pesado, assim, tem as suas dificuldades, é claro, tem essas camadas que a gente consegue observar se você tiver, né, um pouquinho mais de... Mas não necessariamente se você não captar tudo que está ali, o livro vai deixar de ser legal, porque eu tenho a sensação, quando eu leio Dostoiévski, que eu já falei isso aqui em outros momentos, é de que eu tô lendo uma novela, assim, novela mesmo mexicana, tipo Barraco. Por quê? Porque a gente está envolvido numas histórias, assim, que eu acho muito loucas, assim, entendeu? O cara aí... E eu gostei muito do narrador desse livro aqui, porque o narrador é um personagem, né? E ele vai, cada vez mais ele vai se introduzindo na vida do personagem que eu acho que, né, porque ele vai ser o principal, que é que a gente já falou aí, o Stepan. E porque ele está todo o tempo lá, e ele mesmo se coloca nas situações, ele mesmo conversa com os outros personagens, e ele vai... a impressão que eu tive desses três, que é que ele foi se introduzindo cada vez mais na história. No começo ele começa falando que, eu conheço, eu vou contar uma coisa que aconteceu, então ele já se coloca ali como entre nós, né, e nisso ele já dá uma de fofoqueiro, mas daí eu já descobri, assim, eu achei, né, que existe outro que é mais fofoqueiro que o narrador, né, que gosta de criar casa. E aí eu acho que isso é muito legal, assim, nos livros do Dostoiévski, porque não sei se todos, porque eu não li todos, e exceto os escritos aí da Casa Morta, que com certeza não é nesse nível, mas nos outros eu acho que tem muito disso, e tem muita coisa engraçada, assim, no meio, sabe? Você tá lendo ali um negócio, esperando uma coisa assim, aí ele vai e descreve, por exemplo, a personagem, a Varvara, lá, daí ele fala que a mulher não parecia inteiramente uma beldade, era uma mulher alta, amarelada, ossuda, de rosto excessivamente longo que lembrava algo de equino. Aí você tá chamando... É engraçado, não tem como você não dar risada. É uma cavala. Exatamente. Então ele detona, às vezes,
o personagem de uma maneira assim que é cômico, né? Então eu gosto muito disso, porque tira o peso Dostoiévski de ser, sabe? Não, e Não outra coisa. não é difícil, assim. É que eu achei que esse, antes de começar, eu tinha pesquisado. Todo mundo fala que o começo é meio. Eu sempre lembro do Som e a Fúria, que é esse assim, vai lendo, você não vai entender nada, aí vai começar. Depois de 100 páginas vai começar a história, aí você entende o que você leu. E Sim. esse eu achei assim, esse começo foi bem. Muita coisa, muita gente, e aí bem confuso, assim. Sei, eu acho que por isso ele dá muito detalhe de muita coisa que não sei se tudo vai ter relevância, talvez não, eu acho que é porque ele ganhava por palavra, né? Igual o Sim. Kingdom Unlimited, foi inventado pelo Dostoiévski. Né? E caraca, é detalhe do detalhe do detalhe de coisas que você fica assim, não podia ser isso aqui o livro. Sim. Tô brincando. Né, eu Mas acho que primeira coisa, assim, acho que se tu quer entender Dostoiévski, assim, nasce de novo, tá? Porque assim, ó, duvido, nem os caras que são mega especialistas vão entender. Esse homem era uma cabeça de uma complexidade, assim, um troço muito tinha complexo, assim. Então acho que a gente tem que se preocupar, assim, em acompanhar o livro, assim, sabe? Tipo, largar de mão, tentar entender, porque viver ultrapassa todo entendimento, né? Uhum. Mas assim, ó, isso eu falo para um monte de livro, mas aqui vai mais ainda, eu acho. Eu acho que é um grande mérito tu conseguir acompanhar o livro e ver o que está acontecendo e começar a pegar os... Porque assim, ele tem milhares de nuances psicológicas e ele avalia, quando eu brinco assim, que eu gosto do demônio. Eu gosto quando o livro avalia esses grandes temas, sabe? Quando vai na ferida da gente, assim, individual, mas também quando pega, tipo, esse livro, sabe? Vai pegar um coletivo, assim. Quando é que o ser humano deixa de ser um ser pensante e vira um monstro, sabe? E também, por ser um ser pensante, vira um monstro, sabe? Eu acho, assim, que é um tipo um Animal Farm, só que muito mais potente, porque ele escreveu isso muito antes. Muito antes, não, um pouco antes, né? É tipo, ele sacou que ali estava sendo gestado um ovo de serpente e que acontecia aquilo, né? E ele teve uma experiência, diz que, né, a grande coisa que motivou ele foi um assassinato de um guri, né? Que era de uma dessas seitas fanáticas da Revolução. A outra coisa que é ver a Revolução, a gente às vezes diz que é fantástica e tal, mas quem faz a Revolução são gente fanatizada, gente que acha que a causa vale mais que as vidas, né? Aí tu mata 40 milhões e tá tudo ok, porque a causa justifica e eu estou fazendo isso pelas novas gerações. E aí tu põe um déspota no poder, né? E isso é razoável, né? E tu não sabe, porque tu não vai estar lá para ver as novas gerações, né? A gente não sabe se volta. Tomara que sim, né? Tomara que a gente volte ou consiga ver de algum lugar depois que a gente morrer, mas a gente não sabe. Então é uma presunção muito grande. E aí, com esse assassinato desse guri, que era desse grupo, de uma forma horrorosa, ele vê, né, o monstro que acontece. E ele teve nesse grupo, aquele grupo que ele é preso porque e que vai para aquele outro livro que a gente... Ele era desse grupo. Ele foi preso por participar desse grupo. Então, tu imagina o que tu não sente. Tipo assim, eu poderia ser um daqueles quase animais morri. ali, sabe? Sim. Porque eu acho que para mim um cara que faz isso pela revolução, ele é muito pior até que um Charles Manson, porque o Charles Manson fez aquela atrocidade ali e tinha meia dúzia de seguidores. Esse cara vai ter uma Rússia, né? E de repente esse cara vai colocar um Stalin no poder e vai estar ali, não sei quantos 1000 anos que o cara ficou no poder, fazendo atrocidade, sabe? Uhum. Então, acho que ele enxergar isso antes de acontecer já é fantástico, sabe? E ele ir explorando isso, assim. Eu gosto muito, assim, dessa parte, assim, que explora o porquê que se chegou a um Hitler no poder, o porquê que chegou a um Stalin no poder, sabe? Eu acho que... Porque mostra o que a gente tem de ruim e como isso, de repente, vai mudar uma nação, sabe? Uhum. E vai matar milhares de pessoas e tu meio que vai ser cúmplice daquilo, né? Porque os pobres alemães, nem todo mundo era Hitler, né? Mas os caras acabaram cúmplices. Até hoje, eles, eu acho que são os mais
a Tati pode falar melhor, traumatizados. Sim. Tem muito resquício, né, disso ainda na cultura e no, sei lá, no comportamento, em tudo que é social, né, digamos assim. Então, toda organização social traz resquícios, porque é uma história muito recente, né. Mas conforme você estava falando, Malu, eu acho que é interessante a gente também lembrar que, por exemplo, por essas obras, o Dostoiévski é conhecido na Rússia e, né, em todo o mundo, e na época, ele era meio que tido como um visionário, assim, tipo um cara que tinha aquela, sabe, a visão do que até porque quando a gente lê, né, um clássico e tudo, e daí acho que é por isso que ele se encaixa num clássico, é porque ele via transformações e coisas que ainda eram pequenas no núcleo ali da Rússia e tudo, e ele conseguia ver isso além. Então, daí, quando ele escreve os livros dele e tem essas coisas, né? E a pessoa lê depois que já aconteceram certas outras coisas, e fala, pô, como o cara já sacava um pouco do que ia vir, né, para frente ali, o que poderia vir. Mas eu acho que a gente pode, eu não sei, eu ia propor uma coisa aqui para a gente fazer os vídeos, porque se a gente esmiuçar tudo o que acontece, né, nesses 3 capítulos que a gente leu da parte 1, a gente vai ficar aqui umas 2 horas falando, né, porque é muita coisa. Mas eu acho que a gente podia É muita coisa. pontuar os personagens, né, mais ou menos como a gente já viu, quem são, como são, né, por exemplo, os principais, e alguns acontecimentos, né, que a gente viu nesses 3 capítulos que marcam os capítulos, assim, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, e porque como ele escrevia semanalmente, esse livro acho que foi publicado semanalmente também, numa revista lá, então eu acho que ele deixa, assim, no finalzinho, ele deixa sempre um ganchinho para você ficar com vontade de continuar e saber. Ele não entrega tudo de uma vez, né? Então, a todo momento. Sim, ele é Netflix. Ele é Netflix. Então, acho que é legal isso aí também, porque ele tinha essa. Apesar do livro ser denso e tal, ele tinha esse negócio de puxar, que é a coisa, acho que é ali da fofoca também, entendeu? Ele vai construindo Sim, personagens extremamente complexos nos acontecimentos mais bizarros ali que a gente pode ver ali, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E aí, assim, eu ia comentar, talvez não primeiramente do Stepan, mas da Varvara, que é quem contrata, né, ele para ser o tutor do filho dela, né, que vai ser também um personagem uhum. bem assim interessante para a gente falar depois, quando ele ficar maior. E aí ela tem toda a história dela ser viúva, né, de um general, só que ela já era separada dele há um tempo, né, a gente descobre isso não, ele não entrega tudo de cara, a gente descobre isso depois de um tempo, e ela escolhe esse cara aí que vai ser, eu acho que é o grande personagem aqui pra gente, que é um cara meio, eu não sei qual foi a impressão de vocês, mas assim, tipo um bom vivant, Olha, entendeu? eu fui pelo que o narrador falou, sabe? Porque Hã. o narrador, quem é o narrador, pelo amor de Deus, qual é o nome do narrador? É G alguma Hã, coisa que aparece, GG, não sei, né? Acho que eu acho que tá em e uma dessas listas também. Mas ele é, ainda não falou, assim, Uhum. ele só se coloca o ele tempo só se todo, né? coloca o tempo Tipo, eu todo. estou aqui, ó, eu acho É, isso. e eu sei porque eu disse: "Bom, daqui a pouco o narrador é uma que fica em todos os lugares", porque assim, ó, eu estava lá, ele chorou esse dia, ele escreveu a carta, ele quis entregar, e daí ele meio que ridiculariza o cara, né, já Sim, começa falando isso. Ele saiu Eu foi lembrei expulso da do academia, mas não foi expulso, ele era incompetente mesmo, e aí inventou essa expulsão para virar lenda, assim. sim. Tati, eu Hã. lembrei do Narrador do Colibri. Sim, Gente, eu sim. tenho que ler O esse colibri. Eu que tô com lê. tanta fomo desse colibri que vocês não têm noção. Eu vou ter que pegar esse Tem final de que semana. Tem que É a ler. nossa intenção. Sim, Essas. sim. Vocês não dão ponto sem nó. Então, aí esse personagem de Stepan aí, que é o cara que a gente vai descobrindo aos poucos algumas coisas dele, ele era viciado em jogo, né, ele gostava de ele vai ser aquele cara que Bebida. vai ser o tutor e o tipo um amigo do filho da Varvara, ele já foi viúvo 2 vezes, a primeira esposa dele morreu em Paris e a segunda em Berlim, porque era uma alemã caladona, né, que nem o narrador fala, Uhum. e aí,
ele vai... Eu estava procurando aqui uma frase, Tati, da página 37. Eu não marquei nada no livro, né? Não consegui sentar no cenário ideal. Lá no começo da página 37, que é até a nota, porque está em francês. Que ele fala que é um parasita? É um simples parasita. Sim. E nada mais. E nada mais. Sim. Então, para mim, esse Stirpan aí é o pet da Bárbara, né? Total. Não, e é muito engraçado, porque ele põe assim, ele não põe assim, ele é sustentado por ela, é amante dela, é sustentado por ela, e até o jogo dele ela paga. Ele põe assim, eles se jogaram no braço dos outros, mas nunca, na maior, não sei o quê, na maior, tipo assim, na amizade. Porque ele era amigo do marido dela, e aí o marido dela morreu, e aí ele virou amigo dela, e aí, sei lá por que cargas da... não, aí ele herdou uma propriedade da mulher dele, porque ele por ele mesmo, na nada. Rússia, todas as mulheres sustentam o homem, na Inglaterra elas não podem ficar nem com... Já é um país muito mais evoluído. Não pode nem ler na Inglaterra. Não pode nem ler, e esse era o país civilizado. Ele herdou uma pequena propriedade vizinha dela, né? E aí pareceu que teve um flerte ali que morreu, né? Assim, em uma página foi mencionado e nunca mais. E aí ele virou pet dela. Sim. Porque ele era instruído e tudo mais. E aí menciona-se, que eu também tinha até esquecido depois, em alguma coisa que me relembrou, que ele teve um filho, não lembro qual, foi duas mulheres. Com a primeira mulher. A segunda parece que não durou um ano. Ele matou ela rapidinho. Matou as duas. Porém, ele não criou o filho, mandou para umas tias criarem lá no Escafundó. No entanto, como ele era muito inteligente, a dona dele, a Bárbara, resolve contratar ele para educar o filho dela. Sim. Sendo que ele não educou o próprio filho. Mas ele também não quis. Eu acho que pelo menos que ele não queria, né? Porque, mau trabalho, eu não fiz isso nem com meu filho, vou fazer isso com o teu. Sim. Não, e tudo super normal. Ele mandou. E era normal na época, né? Para as tias, como é que ele vai ser criado por um homem? Pelo menos na época eles assumiam que não tem capacidade de criar. Coitado, tem vários pais. Apesar do nosso vídeo da literatura, tem uns pais que são bem bons, tadinho. Tem. Sim, eu até mandei Feliz Dia dos Pais pro Felipe, que comentou lá no vídeo pra gente. Eu falei, você é bom pai, Felipe, parabéns. Eu esculachei todos os pais naquele vídeo, mas tem pai bom. Tem pai, tem. Eu não sabia que o Felipe era pai, guria. Ele é de duas meninas. Vamos começar a falar da vida dos outros aqui, né? Sim, as primas fofoqueiras estão fofocando até das pessoas que assistem o canal. Sim. Felipe, desculpa a minha inscrição. A gente não vai falar só do livro, desculpem. Mas a fofoca, a gente vai tentar se restringir ao pessoal do livro. Isso, Exato. Não faremos outras vítimas. Bom, mas a gente tem o Stefan é um bobão, assim, pela impressão que eu tive. A gente tem Stiepen. A gente tem a informação de que ele viu o filho 2 vezes na vida, que é o que ele fala aqui em algum momento. E eu achei engraçado, porque a Nani já falou assim, porque o cara era intelectual e ele estava participando da formação do filho dela e tal, né? E ele também depois teve influência também em outras meninas, né? Que a gente vai ver ali depois para frente, na formação também. Só que em várias ocasiões, nos capítulos para frente, a Bárbara chega assim e fala assim, você não está lendo nada? O que você está lendo? Porque ele é um bom vivão, parasita, que gosta, na verdade, de jogar e beber, né? E ele não tá nem aí para ser essa fama de intelectual que ele tem aí, acho que é só mais fama, né? Porque aí tem uma parte que é interessante, que fala que ele levava o Paul de Kock, que aí eu fui pesquisar no famoso Google, para o jardim de Tocqueville, mas o escondia no bolso. Né? E daí eu fui ver que esse autor era considerado, tipo, meio... ele escrevia, tipo, histórias meio... não sei se... Picantes, exatamente. E aí, eu falei, o cara... Era a Sabrina da época. Exato. Ele escondia no bolso, porque ele não podia mostrar que ele lia esse tipo de literatura, né? Então é engraçado isso. Não, o cara é uma peça, né? Não, e ela tem que ficar
tem que para ela é mais preocupante ainda que ele seja a imagem dele, porque afinal de contas ele está dentro da casa dela, supostamente educando o filho dela, do que para ele, né? Uhum. Ele já meio que largou de mão. Ele não queria, eu acho que ele foi para Berlim, sei lá o quê, foge um pouco, mas no fim ele vira o tutor do Nicolas. Do Nicolas, Do Nick. Pra mim é o Nick. Bom, nesse meio tempo, a gente tem, assim, começa a ter um pouquinho mais de visão, vê que a sociedade lá é feita do clube, que são os caras que vão no clube, né? E aí a gente tem um episódio com o filho da Varvara aí, que o cara vai lá e xinga um velho lá, que tá lá há muito tempo, e ele cria um caso. E a gente tem a visão de que o governador, que depois ele é substituído por um novo governador, que chama o Ivan Osipovich, acho. Então aí a gente começa a ver as relações que existem ali, né? Então, e todo mundo se conhece, todo mundo frequenta o mesmo clube, e todo mundo faz as mesmas fofocas. Então a gente vai e mais uma vez as mulheres são as que mandam, porque quando vai falar do governador, vai falar assim, então a nova governadora é sempre a esposa do cara que manda, né? Então, assim, já sabemos que quem manda nos livros aqui, quem provavelmente mandava no Dostô era a mulher dele. Sim. Com certeza. Ele teve só uma mulher? Eu acho que não me lembro agora, não, mas acho que ele teve não. Mais. Acho que ele teve, acho que foi uma segunda esposa, talvez, que estava com ele, né, quando ele escreveu esse livro aqui, mas não tenho certeza. Sim. E a gente vai conhecer uma amiga da Varvara de infância, que é a Praskovia Ivanovna, dos Droso lá, que vão chegar, os Droso que vão chegar na cidade também. E o que a gente vê aqui, que daí eu não sei, é o filho problemático dela, que na verdade fica um tempo fora no exterior e volta, né, para casa dela, e daí cria vários casos na cidade que todo mundo fica chocado, assim. Ele some, né? Primeiro ele some, o Nicolas. Isso. E ele volta para causar. Ele volta para causar. Ele volta para chocar. E aí todo mundo fica meio assim, tem vários rolos ali que acontecem com ele, né? E aí ele meio que é obrigado a se afastar de novo, porque realmente todo mundo ficou. Ele pede desculpas, né? Antes de ir embora educadamente para todo mundo, e todo mundo fica naquele bochicho assim: será que o cara é louco? Né? O que será que acontece com ele? Então fica esses fuxicos aí se ele realmente sofre de alguma coisa que não seria normal, assim, para. Né, por ele se portar dessa maneira. Ele tem os seus fãs também, né? Porque ele é causadeiro mesmo, ele não faz baderna, ele vai afrontar. E aí tem o pessoal, não vou lembrar o nome aqui, acho que foi o primeiro governador, né? Que acha o máximo, que tipo, nossa, ele fala o que pensa, né? Ele vai lá e beijou a mulher do cara, e o cara foi lá. Sim. Nossa, que bonito, que original. Pegou na casa do cara, no meio da festa, pegou a mulher do cara no salão e meteu um beijo na boca dela e foi embora. Sim. E aí o cara foi atrás para dizer que, nossa, que legal. Achei incrível a sua ousadia. Sim. Mas ele é um nobre, né? Fazendo barbaridades. É a esposa do Liputin, que acho que vai ser um Liputin, sei lá como a gente vai chamar ele, de Putin só. Que é não, melhor não. Melhor não, né? Senão vão cancelar o nosso canal. Ele é a esposa dele. E esse cara é o cara que arranja confusão com tudo, né? É o fofoqueiro mor. Eu acho que o narrador já é um fofoqueiro e esse Liputin é o mais fofoqueiro, porque além dele criar, ele até cria artimanhas para gerar novas fofocas ali. Eu gostei muito do cara já. Claro, assim, né? Já me identifiquei. Já. Então, e a gente tem toda essa tudo isso aí, toda essa movimentação é embebida de encontros literários na casa da Varvara, que dela eu acho que no primeiro, depois ele não retoma isso, mas ele dá uma coisa pra gente ali, uma informação de que ela até teve um tempo que teve uma revista, né, e ela que depois. Então aí ela tá sempre naquele negócio de se colocar bem na sociedade, né? Ter uma posição ali interessante e que os outros tenham interesse nela, principalmente isso, acho, né? Não que seja interessante para todos, mas que a sociedade ache interessante se relacionar com ela, né? Ele comenta depois em algum lugar,
preciso voltar e marcar as coisas. E, porque ela queria abrir essa revista, né, fazer acontecer, mas depois ela meio que desistiu e decidiu play by the book, ser uma cidadã da nobreza e fazer ali o que não ser tão revolucionária assim, né? Mas eu gostei dela mesmo assim, pela tentativa. Sim. E, bom, a gente tem aí um caso, assim, no final, que eu acho que é o que vai então, o que que a gente já percebeu até aqui? Que ele o Stepan é que nem a Nani falou, um pet da Varvara aí, Da Bárbara. da Bárbara. Ela cria ele dá pra gente perceber que ela tem alguma coisa e a gente não sabe mesmo se rolou ou não, que nem a Malu falou, a Malu já acha que rolou, mas eu fico na minha Claro. dúvida. E ela fica criando ele ali, ela solta e prende de novo, né? Ela bate e assopra Tem aquela ele. cena da gravata. Que gravata vermelha é essa? Sim, Relacionamento abusivo pra caramba dela. E É o pet. é o pet dela. Tu falou, não tem melhor explicação que isso. E temos também a questão que eu acho que não sei se é relevante ou não daqui para frente, que tem uma certa hora que o Stepan mora sozinho, né? Ela pega e tira ele da casa dela, e ele vai morar ali numa propriedade. E ele tinha propriedades, que nem acho que a Malu falou, a Nani, que já era da uma esposa, né? Da primeira esposa, talvez ali dele. E ele mora, e só que aí ele é tão endividado com as coisas que ele deve lá nos jogos e tal, e que ele chega a vender uma parte valendo muito menos, e a propriedade nem é dele, porque na verdade a propriedade, quem tem direito é o filho dele, né? Que tá. E aí o filho dele avisa que vai voltar, que vai chegar, e ele tá desesperado porque ele precisa entregar esse dinheiro para o filho, porque o filho diz que quer vender a propriedade, bababá. Então é mais uma confusão ali e a Varvara chega e fala, não, então eu vou te dar o dinheiro, mas metade, ou sei lá, um tanto desse dinheiro você está devendo para mim, então você vai devolver para mim. E vai indo nessas coisas, né? Eu vou te emprestar um dinheiro para você me pagar. Isso, é mais ou menos isso. E ele fica coitadinha, lá, né? ela tá reduzindo o cara à situação análoga de escravo. Sim. E eu acho que a gente chega ali o terceiro, fica um pouco difícil ainda de falar, porque tem muita informação pra gente, chegou personagem novo, o que daí complica um pouco mais, porque vem um engenheiro chamado Kirillov, né, que conhece, e todas as pessoas que vêm chegando, elas conhecem o filho ou o filho do Stepan ou o filho da Varvara, né, e eles sabem o que rolou fora ali da cidade deles, que eu não lembro o nome da cidade deles ali. E daí tem o último babado, assim, que eu acho que é o que acontece, que a gente talvez teria que comentar aqui, que tem uma tal de Daria, ou Dasha, eu já coloquei Dasha na cabeça, que é mais fácil de lembrar, né? Que é a irmã do Chatov, que eu não sei se ele é chato ou não, mas é o Chatov. Tem que ter um Chatov mesmo. Tem. E essa Dasha teve alguma coisa, ou eles dão a entender que ela teve alguma coisa com o filho da Varvara, lá em outra cidade, enquanto eles estavam não sei lá onde, na Suíça ou não sei onde. E é por isso que o capítulo 3 chama Pecados Alheios. E daí a gente, no começo, não sabe por que está acontecendo aquilo e tal, porque para mim aí é uma confusão, é meio que barraco mesmo, porque cada hora chega um e fala uma coisa e aí o narrador está super presente, participando de todo o barraco ali, falando com os personagens, e e a informação que eu consegui captar, assim, é que a Varvara quer casar o Stepan com essa Dasha, porque ela inventa que ele precisa de alguém, porque ele já está mais velho, ele não consegue cuidar da casa dele, ele a casa dele, segundo ela, está sempre suja, cheia de lixo, ele não consegue fazer nada, e ele precisa de alguém, e ela também é uma moça jovem, né, se ela está com seus 20 e tantos anos, e ela precisa também de alguém, e aí a gente não sabe se ela já sabe que o filho dela aprontou alguma, né, e aí ela precisa salvar a reputação do filho dela de alguma maneira, sei lá, talvez casando a moça aqui, né, que ele teve alguma coisa, e aí a gente fica nessa ainda de não saber exatamente
E aí o próprio Stepan fala assim, não, eu preciso casar com pecados alheios, né? Ele fala isso, e aí a gente vai descobrir que talvez, assim, a moça, né, os pecados não são dele, são dela, e daí ele vai ter que casar com ela para consertar a situação dela e do filho da Varvara, né? Então aí eu fiquei, ainda tô com vontade de continuar para ver se alguém vai entregar mais coisa aí para mim. Que é Quem mexe todos os pauzinhos dos marionetes é a Varvara. Uhum, sim. E ela dá É minha gelo nele, personagem né? preferida. Ela dá um gelo nele, deixa ele lá na casa dele, fala: você não sai de sua casa. Primeiro ela vai avisar que ele vai casar, né? Aí ele tá todo preparado achando que ele vai casar. Ele falou: mas não fale nada com ninguém. Aí ele fica na casa dele preso. Aí começa a vir visitas para ele e comentar disso. Aí ele fala: mas como você já sabe? Ela fala assim: a cidade inteira já sabe, só, né? E ele não. Então aí o que eu acho legal disso tudo é que ele vai construindo esse monte de, né, embaralha tudo com um monte de gente, mas é tipo meio barraco, entendeu? Porque chega um, vai na casa do outro, e daí comenta e faz fofoca e não sei o quê, e aí acho que isso que é legal do Dostoiévski, assim, nos livros dele nunca tem uma leitura, vamos ver assim, é profundo, ele pode tratar de assuntos profundos, mas você nunca vai pegar e falar assim, nossa, sei lá, você está lendo filosofia, entendeu? E aí você tem que debruçar. Reflexivo, né? Exatamente. Então é uma coisa muito agitada. E a gente tem também a filha do Drozdov aí, da família, né? Que é uma outra família que vem, que está ali também, que é a tal da Lisa, que conhece o Stepan de criança, e aí a gente também vai descobrir que talvez né, tinha alguma relação ali, e ela chega ali, ela é uma mulher que é bem vista por alguns e não por outros, porque ela anda a cavalo, né? Falam que ela é uma amazona e tal. E ela já vem falando também que ela sabe de tudo e todo mundo já sabe que o Stepan talvez ia casar com a Dasha e só ele que não sabia que todo mundo já sabia, entendeu? Enfim, eu captei isso aí. Não, Tati, agora eu tô começando a entender, depois que eu te ouvi. Depois você me ouviu. Eu não tinha captado toda o desenrolar dos loucos todos. Não, isso que tu aponta é genial. O cara tá te ensinando filosofia, fazendo todas as Dostoiévskis dele. e tá te divertindo ali, né? Eu acho assim, eu acho uma diversão assim ler, porque nunca tá nada parado, sabe? Não tem um momento assim de contemplação, né? Vamos agora ler alguma coisa para, né? Não, é sempre eu sinto que eu tô como se estivesse assistindo uma novela mexicana, assim, sei lá, qualquer novela, assim que né, é barraco, entendeu? Acontece ali um monte de coisa, o pessoal gritando, não sei o quê, e eu acho legal as reações. Estão se misturando. Porque, por exemplo, a gente viu que o Stepan é um chorão, né? Ele chora pra tudo, ele chora no ombro de todo mundo. Então eu fico imaginando a cena, sabe? Bêbado, né, guria? Sim. Aí quando passa o efeito da euforia, fica todo. Escreve cartas. Eu fico surpresa como um cara que era tipo, tá vendo, né? Todas as pinturas ou figuras assim que a gente conhece do Dostoiévski são com essa cara carrancuda, assim, né? E aí, quando você lê os livros dele, fala assim: meu, o cara era muito engraçado, só podia, né? Não podia estar com essa cara assim o tempo todo. Não. Devia ser uma figuraça, assim. Imagina escrevendo para viver, assim, o tempo todo, de um lado para o outro. Sim. Ele devia ser uma figura. Eu, assim, e na página 120 foi eu acho que no meio de tudo isso, a gente tem alguns momentos em que ele faz algumas reflexões que aí eu posso, eu tentei, né, eu aqui na minha ignorância, eu faço algumas ligações, que ele faz, quem que tá falando aqui que nem lembro, eu só anotei que ele parece para mim que ele tá meio que conversando, que também eu acho que não era possível, porque eles eram contemporâneos e acho que nenhum deles tinha escrito antes do outro ou não. Mas ele fala quando ele está falando de Deus, né, o outro Deus não existirá, e do super-homem, o novo homem, me lembrou do Colibri também.
Eu falei assim, tá conversando com um Aí, monte de Manu, coisa. Então eu lembrei do Nietzsche também, né, porque ele fala do homem, o novo homem, eu cheguei a pensar alguma coisa assim, e aqui eu acho que ele fala pouquinho do que é o niilismo, né, que é presente Sim, na obra dele, que acho que mais talvez nessa obra e nas outras também, mas eu acho que nesse parágrafo aqui, bem do meio, da página 120, ele para fazer uma observação para a gente, assim, que eu acho que talvez aí vale a pena a gente anotar e guardar no caderninho aqui para depois. essa aqui merece um post-it com adesivo da Hello Kitty. Isso, merece. Ou seja, é uma página muito importante, Pois é. né? Ele fala ali, né? Eles têm uma discussão, né? Deus existe, não existe, mas ele existe. Na pedra não existe dor, mas no medo da pedra existe dor. Deus é a dor do medo da morte. Quem perder a dor, o medo se tornará Deus. Então haverá uma nova vida, tudo novo. Então a história será dividida em duas partes. Gorila, a destruição de Deus. Da destruição de Deus, 3 pontos. Né? O cara Sim. é um esse dia ele estava profeta. inspirado. Que é? É, Esse dia ele estava inspirado. Tava, nessa tava. Bacana. parte ele tava. Sim. Não, o cara, olha, ele é um profeta. E ele lança umas coisas muito engraçadas no meio. Ele, na outra página 121, que eu anotei aqui, assim, ó, qualquer um pensa e logo depois pensa em outra coisa. Não posso pensar em outra coisa. Pensei na mesma coisa a vida inteira. Deus me atormentou a vida inteira. Eu acho isso engraçado. Não, é muito bom, né? E só para constar aqui, ó, 122, eles chamam o narrador de o senhor G-V. Então, talvez é o senhor G-V. Talvez seja esse. Eu não sei qual é o nome dele. Aqui no livro, acho que ainda não Eu acho apareceu. que está na tabelinha que você mandou, Tati. Eu não vi ainda lá, mas no livro eu lembro que eu vi aqui. Tá ali, senhor G-V. Pode falar o nome? Será que é spoiler? Pode, Não, acho que não. Só sim. tem nome na tabela. Anton, vou falar meu russo aqui. Lavrientiev Govorov. Então é o Tá Govorov. certo, Govorov. Eu já Uhum. pensei, como a gente tá falando de diabo, vai ser Grande Sertão, Veredas. Nada a ver, né? Olha o fluxo de pensamento da louca. Tá vendo? Você não pensou a mesma coisa a vida inteira, Malu, como Falei, personagem. gente. A gente não podia encerrar o primeiro vídeo sem mencionar. Temos aqui uma grandiosíssima especialista, Admiradora do diabo. demônios e diabos, Mas olha só, e olha que literatura maravilha. que envolve. Olha que maravilha isso aqui, ó. A mudança física da Terra e do homem. O homem será Deus e mudará fisicamente. O mundo mudará. E as coisas mudarão. E mudarão os pensamentos e todos os sentimentos. O que você acha, então? Vai. Aí começa, né? Indiferente viver. Ó, se for indiferente viver ou não viver, sem Deus, né? Todos matarão uns aos outros. E eis, talvez, em que haverá mudança. Então, tipo assim, é muita loucuragem que vai redundar numa carnificina, assim. O cara é o cara, gente. Parece que é o cara. Tava lá matutando, trabalhando, ganhando pão nosso dia a dia. Sim. E aí, para botar uma polêmica, enquanto Tolstói estava lá na fazendinha dele, cheio de empregado, lutando como é que é? Pelo fim da servidão de uma forma totalmente, como é que a gente diz, cínica, né? Burguesa. Sim. Burguesa lá, fazendo filho daquela mulher. E aí foge de casa. Eu não defendo meus olhos porque eu não defendo o homem. Conta comigo. Ele é tão, como é que diz assim, o cara é tão mimado que ele foge de casa, assim, Sim. um guri adolescente. Pois é. Mas né? Os dois são geniais, mas tu vê cada forma diferente, né? Então vamos tentar entender, nós não vamos tentar continuar acompanhando. A Tati tá nos salvando aqui. É bem que eu tô dando com a Tati, graças Não, a Deus. Não, ó, olha, Tati, assim, ó. a gente fica, ele termina com 3 pontinhos, tá? O capítulo que a gente terminou de ler aqui, que já deixa a gente numa expectativa, porque o Stepan tá esperando o filho dele chegar, que avisou que estava chegando, e ele tá lá todo
sofrendo porque o filho dele ainda não chegou, né? Então ele fala: agora só ele, meu pobre menino, me salvará. E ó, por que não ele não chega? O meu filho, o meu Pietrucha. E mesmo que eu não seja digno de ser chamado de pai, mas antes de tigre, Sim, pelo entretanto. menos, né? Pelo menos então, teve um insight. ele Pelo sabe. menos tem self-awareness, porque Sim. Mas ele fala, né, que meu filho. ele é um parasita, ele já falou várias vezes, né? Então a gente já sabe que Sim. ele mesmo não É, não, E escolhe. o próximo capítulo se chama A Coxa. Tô curiosa, né? Eu acho que é. Eu vou não falar. tem como ser ruim, né? Não tem como ser ruim. Eu vou dar o meu pitaco, porque. Será uma coxa de frango? Será Não, uma coxa de mulher? eu, Será a- uma coxa de manta? eu acho que é. Vai ver por isso que as pessoas acham que o Dostô é coxinha. Não. É uma personagem que é Olha coxa, que eu acho. besteira. Sim, eu também acho. Né? Eu acho que é porque ele citou aqui uma tal de. Agora que eu não vou lembrar onde está ela, nem. Mas a personagem é coxa. E aí eles adoravam tirar sarro de todo mundo, né? Aqui. Então, creio eu que ele faz. Tá se referindo a ela. Mas não sei. Fica positivo. Sim. Sim. Olha, se você aí que está olhando com a gente entendeu mais alguma coisa, explica pra gente aqui nos comentários. A gente está aceitando qualquer ajuda. Se você se der conta que a gente não entendeu nada, a gente então também, por favor, escreva. Sim. Nos deu uma luz, mas eu achei que a Tati, assim, ó, Tati gabaritou. Eu gosto de seguir novela, sou fã de novela. É. Sou Eu uma só me tenho umas empolgada. passagens, não estou Sim. entendendo nada, mas tem umas passagens que eu acho que eu descobri o caminho. Sim. Então, ó, com pouco comentário, a gente já levou quase 1 hora de vídeo. Vocês, por favor, comentem para aumentar aqui, ó, o conteúdo para a gente, senão a gente vai ficar com vídeos enormes. A gente espera vocês para a próxima meta, que não é tão grande que nem essa primeira, mas eu acho que foi legal para a gente não perder talvez o entusiasmo, né? Acho que foi bom até essa primeira meta ser um pouquinho maior. E a gente se vê daqui 15 dias, que nem a Nani falou, para a segunda, para dia 27, a gente se vê para a primeira parte ainda, os capítulos 4 e 5 deste livraço. Então tá, gente. Felicidades e até o próximo vídeo. Até. Tchau.